Mas aí eu casei e daí eu entrei numa fase no casamento, criando filhos, onde eu me vi com aquela coisa da mesmice do evangelho, assim, de eu vou na igreja, ok, tô cantando coral, ok, tô servindo. Mas abria a Bíblia talvez 2 vezes por semana, e daí, né, tipo assim, meio que um pé no mundo, um pé na igreja, em muitas coisas, assim. E eu me vi grávida da minha segunda filha, não vivendo a vida vitoriosa. Então, eu acho que o que acontece, para responder a tua pergunta, é que muitos crentes, eles esquecem que nós temos o nosso papel no nosso caminhar, que é muito importante. Deus não vai habitar no escuro. Deus é luz. Ele joga as trevas para fora. Mas se tu, na tua vida, continua fazendo coisas que são contra o Evangelho de Cristo, são contra a palavra de Deus, você continua no pecado, você continua, né, andando com as pessoas que você sabe que só vão te levar para um lugar errado, indo aos lugares errados. Se você não abre a tua palavra de Deus, você vai para a igreja, vai lá, ai, louvado seja, e é uma coisa só de domingo. Você não está chorando na presença de Deus na segunda-feira, no teu quartinho de oração. Ou na tua caminhada, que hoje em dia eu adoro meu quartinho de oração, mas eu adoro caminhar, louvar caminhando na natureza, né? Então, seja onde for, eu falo, eu levo meu quartinho de oração onde for, né? Hoje foi eu arrumando meu cabelo e orando, falando com Deus. Sim. Então, assim, se você não faz, eu chamo no livro, eu chamo de ritmos espirituais, né? Que é o louvor, que é a oração, e o mais importante é você conhecer a palavra de Deus, as promessas de Deus, e você, aí em inglês eles falam stand on the promises, é tipo você ficar de pé com os pés na promessa e não mover. Então, quando a vida começa e a pessoa te trai, e o negócio não der certo, e o dinheiro está acabando, né, os discípulos falaram para Cristo, para onde que nós vamos, Jesus? É a mesma pergunta para alguém que está passando por alguma coisa difícil, para onde que a gente vai? Então, mas você tem que dar o teu passo e persistir na tua caminhada. Então, esse é o segredo, realmente. É um dos segredos da vida plena. Sim, sim. Como que você conheceu o seu esposo? Porque ele foi um agente de mudanças na sua vida e, como você falou no começo, ele te fortalece espiritualmente também como mulher, como, né, um grande homem, né, um parceiro, um sacerdote da sua casa. Mas como que foi esse encontro? Você orava por isso? Sim. Você desejava já nessa época? Sim. Então foi assim, quando eu recebi a Cristo, eu estava namorando um rapaz muito, muito bacana, muito querido. Ele era católico mas mais fiel assim a Cristo, mas nós nos dávamos muito bem. Mas aí eu comecei, quando eu comecei a ficar mais envolvida na igreja, ele começou a ter muito ciúme, coisas assim. E eu e uma amiga minha da igreja, nós resolvemos que a gente ia começar a orar todo dia, de manhã, às 3 horas da manhã, nós colocávamos o despertador, ela orava na casa dela e eu na minha, a gente estava intercedendo por outras pessoas, mas uma pela outra, e pedindo para que Deus nos levasse o que a gente chamava do nosso prometido. Né? Então eu tinha terminado com esse rapaz, por causa, eu vi muito claro de Deus que ele não era a pessoa para a minha vida, e a gente estava orando, e um dia eu de joelhos no chão, eu falei, Jesus, eu quero, na época, aquela música Brilha Jesus, você conhece a música? É dos anos 90, né? Brilha Jesus, deve de ter ouvido, mas era a minha preferida, é da Luz de Jesus, né? E a minha oração foi assim, eu falei, Senhor, eu quero que tu me mandes alguém que veja a luz de Jesus em mim. Mais ou menos um mês depois, a minha escola foi escolhida para fazer a tradução do primeiro
primeira corrida de dragsters, aqueles carros compridos aqui dos Estados Unidos, no Brasil, para a inauguração do Autódromo de Curitiba. Então eu tinha 8 mulheres e homens também que estavam traduzindo comigo o evento, e eu me senti assim, meu Deus, eu vou ter que fazer tradução para televisão, para rádio, eu nunca tinha feito nada tão grande. Então, eu chamei todo mundo, eu disse, olha, eu sei que alguns de vocês não creem, mas isso é maior do que eu, é maior do que vocês, nós nunca fizemos nada assim, nós vamos orar. E isso a gente já estava no autódromo, e o autódromo tinha vários assim, cockpits que era que eram de cada carro, tinham 5 carros americanos, e a gente fez uma rodinha ali, e segurou as mãos e eu orei ali. E, né, coincidência, a gente sabe que não é, na frente da garagem do Steve, do carro da família dele. O irmão dele tinha um carro de corrida, e estava a mãe, pai, o Steve, meu marido, todos eles ali trabalhando no carro, e o Steve estava trabalhando no carro, e ele viu me orando, assim, Aí diz ele que ele já tinha me achado bonitinha, né? Mas, né, quando ele me viu orando, ele, preciso saber. Aí ele deu um jeito, porque a gente tinha vans para cada time. Naquele dia ele deu um jeito de que eu voltasse para o hotel na van deles, com o pai e com a mãe dele. E o pai dele, a mãe conversando, e a gente parou num sinaleiro, e passaram umas criancinhas de uma igreja católica, com uniformezinho, eles estavam atravessando. Aí o meu sogro falou assim, isso aqui é de escola particular? Eu falei, escola católica. Ele falou, o Brasil é católico, né? Ele falou, o Brasil é católico. Eu falei, sim, muitos católicos. Eu não sou mais, eu fui criada, mas eu não sou mais. Aí o Steve falou, o que você é? Aí eu falei, eu sou da igreja presbiteriana. Ele falou, eu fui criado na igreja presbiteriana. Daí, dali, a gente começou a falar de Cristo. Nós passamos 3 dias falando, ele tinha passado por uma dificuldade muito grande na vida dele naquele momento, e ele, um dia antes de começar essa tour, o rapaz que ia dividir o quarto com ele no hotel tinha se atrasado, o avião tinha atrasado, e ele ficou sozinho no quarto, e daí ele começou a orar, e ele começou a pedir a Deus qualquer mulher que ele queria para ele, para a vida dele. E ele fez assim uma lista, né, do que ele queria, e daí ele até falou, eu quero que a família dela seja assim, 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 assim. Ele fez bem específico. Mal sabia ele que já tinha me conhecido, né? Então foi assim, dali nós começamos a conversar na realidade, né? E eu conheci a família toda. Que estava quase só um irmão que não estava lá. E daí nós fizemos uma amizade, 4 meses mais tarde, falando no telefone, já me apaixonei por ele por telefone. Daí 4 meses mais tarde eu vim passar as férias aqui com a família dele, em Chattanooga, e foi quando a gente começou a namorar. Foram 3 anos de namoro, a gente se via a cada 6 ou 8 meses. Terminamos 2 vezes, porque era muito difícil. Era. Quais eram as vantagens e as desvantagens, você acha, do namoro à distância? Eu acho uma vantagem muito grande, foi que nós ficamos amigos primeiro, sabe? E é tão difícil, principalmente com 25 anos, quando você já tem toda a questão física, né, da experiência, é muito difícil, né? A parte física, você resistir, você dizer não, né? Então, aquela questão da gente estar longe um do outro, a gente conversava demais. E hoje em dia nós somos assim, antes de tudo, nós somos melhores amigos. A gente se conta tudo o que acontece um com o outro, acontece alguma coisa boa ou ruim na minha vida, a primeira pessoa é ele, sabe? E a mesma coisa com ele. Então, eu acho que isso é a vantagem grande do relacionamento, mas eu creio que só Deus. Porque se não for por Deus, uma distância dessa é impossível. Mas se Deus desenhou isso no caderninho dele, tô aqui, né? 28 anos mais tarde. Na época, o que você via nele que fazia, né, com que você soubesse, e também de que forma, né, Deus falava ao seu coração que era ele o homem da sua vida? Não. A questão foi do que aconteceu foi demais, que eu esqueci de falar. Então, eu levando ele pro aeroporto de volta, né, depois de estar conversando com ele, e eu estou levando ele de volta, e ele tinha uma cruzinha de prata que falava Jesus is Lord, Deus é Senhor.
que ele botava no bolso dele, o americano usava, na época, usava muito moeda para pagar as coisas, então ele falava que era uma forma dele testemunhar, né? E daí ele falou, eu tenho isso aqui há muitos anos, eu quero dar para você. Eu estava dirigindo para o aeroporto de Curitiba. Aí, triste, né? Aí ele falou, eu queria te dar isso aqui. Ele falou, porque ele falou, quando eu tive pela primeira vez, ele falou, você é como eu pensei que você era como um diamante, mulher bonita que brilha muito por fora. Ele falou, mas hoje te conhecendo, eu vejo que você é como um rubi, que o teu brilho vem de dentro. Hoje eu vejo e essa foi a frase dele, a luz de Jesus que brilha em você. Quando ele falou... Na hora você identificou, né? Tinha o quê? 2 semanas antes eu tinha feito aquela oração, Karina. 2 semanas antes. Na hora o Espírito Santo falou, é ele. E eu disse, não é possível. Eu comecei a chorar, né, no caminho, comecei a chorar, ele ficou, tá tudo bem? Eu falei alguma desculpa, eu te ofendi? Eu disse, não, você não me ofendeu, você não vai entender. Eu não podia dizer pra ele. De cara, achar né? que era louca. Você é o homem da minha vida, achei, pronto. Você é o homem da minha vida. Não assustar, né? Você teve sabedoria ali. Né? Mas foi incrível.